Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo Roque e esse é o Cruzoé Entrevistas. Hoje a gente vai conversar sobre o antirracismo, mais precisamente sobre este livro, O que não te contaram sobre o movimento antirracista. E nossas convidadas são a Patrícia Silva, pós-doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Geisiane Freitas, mestre em Sociologia e comentarista política. As duas foram que escreveram este livro, eu tive o prazer de ler. Patrícia, muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada pelo convite, pela disponibilidade. A gente que agradece. Geisiane também, seja muito bem-vinda, tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui sobre o nosso trabalho. Ótimo, vamos lá. Eu quero saber de vocês, quando que surgiu, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro sobre o que o antirracismo não mostra, né, teoricamente? Bom, a gente faz um trabalho em rede social há algum tempo e a nossa audiência vem demandando que a gente fale um pouco sobre os termos da moda, né? Lugar de fala, racismo estrutural, apropriação cultural, já que nós mostramos lá na produção de conteúdo que temos uma visão um pouco distinta do que é falado no debate público ultimamente. Então, a gente decidiu fazer um livro mostrando o lado B desses termos, né? Um outro entendimento desses termos, de maneira que a gente possa enriquecer o debate. Né? Nós pensamos que qualquer debate, qualquer discussão teórica, discussão acadêmica, ela fica muito mais enriquecida quando você tem a oportunidade de ouvir diversas vertentes, né? Diversas opiniões. E aí esse livro ele acaba mostrando o nosso ponto de vista a respeito desses termos da moda, né, desses termos que estão muito em voga no debate público e, por sua vez, a gente acaba desconstruindo alguns deles. Eu tive o prazer de ler, como eu já disse, o livro, e Geisiane, no primeiro capítulo vocês já citam que a esquerda não é tão antirracista assim. Pode explicar um pouquinho disso pra gente? É exatamente isso. Veja, como a Paty muito bem colocou, nós não somos. Primeiro que nós produzimos conteúdo dentro da internet e nós não somos progressistas. Nós não partimos da base marxista. Na verdade, a gente aponta os problemas do marxismo. E aí, logo no primeiro capítulo, a gente fala sobre como o movimento negro contemporâneo, acho sempre importante colocar essa passagem de tempo, que é o movimento negro contemporâneo, eles são os primeiros a serem os racistas com os próprios negros que não estão dentro do guarda-chuva de ideias marxistas, comprovando aquilo que a gente fala, a exemplo de uma tirania que acontece dentro do movimento negro contemporâneo. E, além disso, a própria pauta racial da forma como é tratada pelo movimento negro contemporâneo acaba fomentando muito mais uma ideia de segregação, muito mais uma ideia de divisão, do que uma ideia de agregação, uma ideia que fosse de encontro a resolver de fato, ou pelo menos mitigar significativamente o problema racial no Brasil. Tá. No livro vocês dizem que 80%, 87% dos brasileiros, eles concordam que o Brasil é um país racista. E desses 87, 4% se consideram racistas. E um ponto que eu também me chamou a atenção foi que existem cenários graves de reprodução de racismo dentro das escolas. Vocês podem explicar mais ou menos isso para a gente, por favor? Bom, a gente abriu esse capítulo mostrando um dado de uma pesquisa muito antiga. Né? Essa pesquisa era o título assim: Onde você guarda o seu racismo? A intenção da fundação que fez a pesquisa era mostrar que o brasileiro considera que o Brasil é um país racista, mas ele não se reconhece como racista, como se ele só percebesse racismo no outro, não em si próprio. Que por si já é uma contradição. Se você está dizendo que o Brasil é um país racista e em algum momento você também será reprodutor de racismo. A gente está falando, a gente quis fazer esse capítulo para fazer um contraponto da nossa base de discussão. Há um problema dentro da escola
em relação à postura de docentes, do corpo técnico e até mesmo de outros alunos, em que há reprodução de racismo. Nós escolhemos falar da educação porque nós somos professores de formação. A gente poderia escolher uma outra área social para fazer essa análise. Eu, particularmente, estou num momento fazendo o meu pós-doutoramento em evasão escolar de meninos negros. E então eu estou muito dentro, né, dessa discussão de escola, mais do que nunca, e eu vejo que, de fato, dentro das escolas, a partir da literatura, né, o que já foi publicado sobre esse tema, que as escolas acabam por reproduzir racismo dentro de suas dinâmicas, e não é só aluno com aluno, é de professor com aluno, coordenador com aluno, né, enfim, diversos membros da comunidade escolar acabam reproduzindo racismo. E, né, no nosso ver, esse é um destaque importante do problema racial brasileiro que merece ser combatido. Né? Nenhuma criança, nenhuma adolescente, ele deveria ser vítima de um crime tão violento, simbolicamente violento, sobretudo, como o racismo é. Então, a intenção desse capítulo era exemplificar, deixar claro para esse segmento da audiência que nos acompanha, né, que é basicamente conservadora, como nós somos, que de fato racismo existe, não é um problema que deve ser minorizado, é um problema que deve ser tratado com seriedade. E um dos locais de que ele é marcado no Brasil é exatamente dentro do sistema escolar. A maioria das pessoas, dos meninos, das crianças, né, que evadem do sistema escolar hoje no Brasil são crianças negras. 70% dos alunos que evadem da educação básica são meninos negros. Isso aí é um dado extremamente importante que qualquer pessoa séria empenhada em ter algum projeto social deve levar em consideração. Então, esse capítulo a gente fez para chamar a atenção dessa audiência, né, mais conservadora e liberal, que há um assim atrelado à raça. Eu só queria pontuar uma coisa que é muito importante, desculpa, por favor, eu acho que é o principal desse livro, é que Paty e eu sabemos que o racismo existe, por óbvio, e a gente, obviamente, também defende que, olha, existe racismo. Mas o ponto principal do livro, que não te contaram sobre o movimento antirracista, é que as pessoas, a sociedade, a opinião pública está tomando como uma coisa definida, como uma verdade, como um fato da realidade, uma teoria que não tem embasamento suficiente para isso, e mais, estão tomando como se dentro das universidades esse conceito fosse unânime, e que ele fosse sacrossanto, que ele não, por exemplo, o conceito de racismo estrutural, ou apropriação cultural, ou lugar de fala, que é o que a gente menciona no livro. O nosso principal ponto é que esses conceitos têm um debate, sim, dentro da academia, tem pessoas qualificadas para esse debate, a exemplo da Patrícia, a meu exemplo, o exemplo do professor Paulo Cruz. Existe, sim, um debate qualificado a respeito disso, e eles não são conceitos sacrossantos, portanto, eles podem, sim, e devem estar dentro de um debate público. E, por fim, esses conceitos, na verdade, têm como objetivo serem ferramentas na mão dos marxistas para que a agenda marxista seja cada vez mais imposta. Ao passo que um problema real, que é o que acontece em relação à evasão de meninos na escola, meninos negros, não é mencionado, ou pelo menos é um pouco menos mencionado, pela militância negra contemporânea. E pegando mais ou menos para esse raciocínio que vocês falaram, eu tenho uma dúvida. Você acha que essas pessoas que cometem esse racismo dentro das escolas, universidades, etc., elas têm a consciência de que estão cometendo racismo ou não, na concepção de vocês? Olha, eu acho que há casos e casos. Acho que tem casos que as pessoas estão cometendo racismo conscientemente e há aquelas pessoas que não têm consciência. Contudo, eu acredito que muitas das pessoas que elas cometem sem consciência, elas são capazes de apontar que outras pessoas que fazem aqueles atos fazem atos racistas. Não sei se estou conseguindo deixar claro o que eu estou tentando explicar. Ou seja, quando é
de si mesma, ela não consegue identificar o racismo, mas quando é de terceiro, ela consegue fazer. Né? Então, olha, digamos que, né, o Bolsonaro faz determinado ato, então ninguém vai ter a dúvida que aquele ato será classificado como racista. Mas se você for uma pessoa de esquerda, digamos, né, uma outra pessoa, aí esse ato ele já cai para algum debate, porque ele pode não ser. Então, na verdade, um jogo de relativismo muito grande para identificar o que é racista ou não, o que é perfeitamente relacionado ao que a Geisa acabou de falar, né, para servir a uma agenda que tá pouco clara no debate público. Essa pessoa, talvez sem um treinamento acadêmico, ela não consiga perceber a agenda por trás de toda dessa alavanca, né, de novos termos que apareceram. E uma pergunta bem rápida: vocês são a favor das cotas para negros nas faculdades? E aí a gente tem opiniões distintas, né? Porque eu sou favorável. Rogério, por que você não é favorável? Que opiniões distintas podem escrever um livro juntas. Claro. Quero saber um pouquinho, bem breve, por que, Geisiane, você é contra? Vamos lá, eu sou contra porque eu sou contra todo e qualquer tipo de discriminação, ainda que ela seja uma discriminação positiva. Dentro da sociologia, o termo técnico para algum tipo de cota é a discriminação positiva. Especificamente contra a cota racial, aliás, sobre a cota racial eu sou contra. Primeiro, por causa do critério de entrada nessa cota. O que acontece em universidades ou em concursos públicos, é uma banca que eu apelido de banca do negrômetro. Ou seja, alguma equipe vai avaliar o quão negro uma pessoa é para entrar ou não na cota. E isso eu considero um processo extremamente eugenista, porque você vai ter ali, o negrômetro, e aí alguém vai te avaliar tendo como base as suas características físicas. Eu considero um processo que é uma ferramenta eugenista. Perfeito. Além disso, eu também considero que os resultados na prática não são bons, e a gente pode ver isso pela quantidade de analfabetismo funcional na nossa sociedade. A gente tem muita gente que entra, de fato, na universidade, isso é inegável, as cotas e a gestão esquerdista, de fato, democratizou o acesso às universidades. Mas a grande questão é que a universidade, o centro acadêmico, não é para todo mundo. E não por uma questão elitista, mas por uma questão de aptidões, de vocação. Não é todo mundo que está apto para uma vida acadêmica, uma vida de pesquisas, e não existe um problema nisso. Então, você insere muita gente que não está apta, não está capacitada para aquilo dali, e você começa a formar a gente a toque de caixa, né? De uma vez só ali, uma coisa meio manada, para dizer que, no final das contas, ela tem um diploma. E eu não acho isso válido nem para a ciência, você cria uma pseudociência, principalmente nas áreas de humanas, e você cria também um estigma em cima da população negra de que aquela população não tem a capacidade de chegar em determinados lugares sem a cota racial, e você não ataca o problema principal, a educação de base. Então, se atacasse, por exemplo, entender o que acontece na evasão de meninos negros na escola, trazer um ensino de base mais qualificado, você conseguiria resolver a ponta do processo, que é a entrada numa universidade. Tá, agora saindo um pouco da área acadêmica, a gente vai falar um pouco mais, entrar na área do livro, né, que vocês falam sobre o racismo estrutural, né? Vamos falar um pouquinho do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que escreveu o livro Racismo Estrutural. E pelo que eu vi, pelo que eu entendi do livro de vocês, ele não deixou claro que é racismo estrutural, ele não mostrou a estrutura do racismo estrutural. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, olha, essa foi a primeira crítica, né, que a gente fez em relação à teoria do racismo estrutural. Pode parecer um pouco de preciosismo, mas assim, juro que não é nosso preciosismo. Para quem é da área acadêmica, sabe perfeitamente, né? Quando a gente vai fazer um trabalho teórico, a gente precisa anunciar as categorias que a gente está trabalhando. O leitor ele precisa estar ciente de onde a gente está falando e por quê. E por que a gente está falando aquilo e não aquilo outro. Tem que deixar tudo muito, muito claro. E
quem está falando que é uma teoria social não é a gente, foi o próprio autor. Ele abre o livro falando que aquele livro se tratava de teoria social. Para ser uma teoria social, ele tinha que anunciar as categorias e explicar o que ele estava chamando de estrutura. E com a luz de quem? A luz de qual teoria ele estava chamando o que era tal estrutura. E ele não fez isso. Isso aí é um problema técnico da obra, né? Qualquer acadêmico vai concordar com isso. É que a gente está num ambiente público de debate que as pessoas estão muito sufocadas a se manifestarem em termos de dissenso. Então, houve um silenciamento por muito tempo. Mas assim, qualquer acadêmico vai concordar com isso. Isso aí, assim, tipo, sinto muito, mas é um problema técnico, não estou falando nem em termos teóricos, ou políticos, ou ideológicos. É uma questão técnica, ele não anunciou isso. Não anunciou qual era o conceito dele, não anunciou qual é a escola de pensamento que ele está vinculado para desenvolver o que ele está chamando de teoria social. Com um treinamento acadêmico que nós temos, a gente obviamente consegue identificar que aquele que ele está chamando de estrutura é um modo de produção capitalista. Mas aí, de novo, isso aí é conforme a gente vai estudando, né, um assunto. Não está claro, isso não está dito no livro. Em outras obras do autor, que ele deixa claro isso. Aí você consegue entender o que ele está falando de estrutura. Nessa obra, especificamente, não. Quando nós falamos isso, há muito tempo atrás, né, tem uns 2 anos, né, a gente está falando sobre isso já, nós éramos xingadas de tudo quanto é nome na internet, porque o debate público passou a assumir que racismo estrutural é sinônimo de racismo, e não é. Racismo estrutural é uma teoria e racismo é uma coisa que existe em todas as sociedades. Racismo é uma coisa e racismo estrutural é uma outra coisa. Né? E o debate público passou a assumir que era, no Brasil, passou a assumir que é sinônimo. E a pessoa que diz que racismo estrutural não existe, portanto, está dizendo que racismo não existe. Olha que loucura. Né? Como 2 mulheres negras que estudaram podem afirmar isso, só se nós fôssemos loucas, o que nós não somos. Isso é um problema, isso é o primeiro problema do livro, né? O segundo é a questão da tradição, da escola de pensamento que ele está vinculado. Somente uma pessoa que está vinculada à mesma escola de pensamento que ele está poderá concordar com ele, se não tivesse os problemas técnicos que eu anunciei antes. Digamos que ele tivesse feito o anúncio do que é a estrutura, né? A definição do que eu como não marxista, eu não poderia concordar com ele, porque eu não enxergo o mundo dessa forma. Não enxergo o mundo como infraestrutura e superestrutura, ou o mundo numa luta de classes. Não trabalho na visão do materialismo histórico. Ainda assim, não poderia concordar com ele. Então, eu acho que o ponto alto, né, do nosso livro é deixar claro que ele está trazendo uma discussão de uma teoria à luz de uma escola de pensamento, não é um produto da natureza, conforme o debate público está tratando atualmente. Tá, e explica rapidinho o que seria a estrutura racial. Qual seria a estrutura? Então, sabe o que é importante ainda colocar nessa mesma linha de pensamento da Patrícia? O primeiro ponto é que quando você tem uma teoria social dentro do campo das ciências humanas, o processo metodológico da ciência é o seguinte: eu crio uma hipótese, eu escrevo a respeito disso, vou para a realidade, tento atestar a minha resposta ou refutá-la. No caso dessa escola dele, que ele parte do materialismo histórico, isso já foi refutado há muito tempo. Por exemplo, o capítulo a respeito de economia, ele já foi refutado há muito tempo por outros autores. Nós não precisamos nem nos dar o trabalho disso, porque isso já foi refutado. Sendo assim, a realidade não corresponde à teoria social dele. Logo, a realidade refuta a teoria social dele. E isso não é posto, isso não é colocado, isso é tomado como realidade. É interessante também falar que o nome racismo estrutural não é à toa. As pessoas olham para o nome estrutural e imaginam que ele está falando a respeito de instituições formais do Estado-nação. Então, imaginam que ele está falando, por exemplo, de um STF, de um executivo, de um judiciário, alguma coisa nesse sentido. Não é especificamente sobre isso que ele está falando. Ele não está falando de uma instituição.
Outra coisa que é importante dizer é que existe na academia uma teoria que eu discordo, mas que faz sentido, tem ali a definição do conceito, e o nome dessa teoria é racismo institucional. E ela vai falar a respeito justamente das instituições e como essas instituições vão propagar o racismo dentro da sociedade. A teoria social, racismo estrutural, do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, tem como objetivo superar essa teoria do racismo institucional. Mas a pergunta que fica, ora, como superar uma teoria que tem um conceito, que é o do racismo institucional, Sim. com uma teoria, que é a do racismo estrutural, que sequer tem uma definição conceitual? Não faz sentido, não é possível que isso aconteça. São disputas, e aí, né? Pois é, e aí volta a sua pergunta, né? Você fala qual que é a estrutura. A grande questão é que não tem uma estrutura. O que existe no país, que não é um país racista, não parte da premissa de que o Brasil é um país racista. Não, não é isso, mas existe o racismo, existiu de fato o Instituto Eugenista, isso de fato fomentou uma cultura de subalternação do negro. Esse racismo, quando a gente vê episódios de racismo acontecendo na nossa sociedade, ele vem dessa época, ele vem da época de República para cá, que é justamente esse período de instituições eugenistas propagando o racismo dentro da sociedade. Então, o racismo, ele existe. E aí, qual que é a palavrinha que vai acrescentar ele? Nenhuma. Racismo. O que existe? Racismo, ponto. Agora, o meio que ele pode ser propagado dentro da sociedade, ou seja, o veículo, pode ser que seja pela cultura, por exemplo, que pode ser uma reprodução de comportamento racista, e aí a gente vai ter que analisar cada caso. Agora, a partir da premissa de um racismo estrutural que não consegue sequer definir o seu conceito, ou partir de uma premissa ainda mais grave, que é generalizar todo o país e dizer que todo o país é racista, são, no mínimo, afirmações levianas. E o livro tem como objetivo trazer esse debate, mostrar que isso não é unânime na opinião pública e mostrar, principalmente, que há uma confusão em relação à definição de conceitos. É nisso aí que entra o que a gente não sabe sobre o antirracismo, né? Ele acaba prejudicando o antirracismo. Bom, mudando um pouco, mas continuando para o lado da política, vocês devem ter acompanhado recentemente a visita do presidente Lula ao Cabo Verde, né? E ele disse a seguinte frase: temos profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante os 350 anos de escravidão no nosso país. O que vocês acham sobre essa frase do presidente Lula? Bom, eu acho bastante lamentável, não sei se é um primeiro sinal de senilidade do presidente Lula, mas se não for, deveria fazer o letramento racial que a ministra Aniele Franco está prometendo desde janeiro, desde sua posse, porque ele claramente não está comprometido com a agenda que ele prometeu durante sua campanha, e se estiver comprometido, ele deve ter esquecido, porque é extremamente lamentável ele fazer agradecimento a um dos capítulos mais tristes da história do Brasil e da história do mundo, né? A escravidão é um dos capítulos mais lamentáveis da história do mundo. Não tem o que agradecer. Inclusive, a escravidão mas a gente herdou da escravidão o racismo, né? Uma herança horrorosa. Não tem o que agradecer desse período, a gente tem o que lamentar, e lamentar bastante, não só a nossa, mas no mundo inteiro. Não tem o que agradecer ao continente sobre um período tão medonho, tão triste como esse. É realmente assim, lamentável ver o chefe do executivo fazer esse tipo de fala perante uma autoridade africana, sobretudo. Entendi. Sua posição, Gesiane? Sabe o que é interessante dessa história do Lula? Primeiro ponto é que comprova o nosso argumento de que a esquerda não é antirracista, ou tampouco a esquerda se preocupa com frases racistas. Depende de quem fala. Se fosse um Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, falando isso, seria, inclusive,
errado tanto quanto, só para deixar aqui muito claro, mas reparem no comportamento da imprensa. Seria um comportamento totalmente diferente, iam colocar alcunha de racista. E olham só, vejam vocês como o racismo é estrutural e assim por diante. O Lula faz essa fala totalmente senil. Para mim não é nem só uma questão de ser senil, para mim é escancarando o que ele de fato pensa. É um ato falho, não é a primeira vez, inclusive, que o Lula tem atos falhos nessa terceira gestão dele. Ele já falou, por exemplo, que é bom todo mundo ficar pobre, aí a gente ia conseguir igualdade com todo mundo na pobreza. Ele tem uma série de atos falhos durante os discursos dele. E aí a imprensa trata de uma maneira totalmente diferente, porque a imprensa se comporta como assessoria de imprensa do PT, da esquerda, e o ministro dos Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida, que é o autor aqui no Brasil da teoria do racismo estrutural, não se posiciona. E quando se posiciona, não bate de frente com a fala do Lula, dá uma passada ali de pano, dá uma justificada, e fica por isso mesmo. Ele fala, não, ele queria dizer outra coisa. Não, imagina, e fica por isso mesmo. A Aniele Franco, acho que nem se posicionou a respeito. Eu também acho que a Aniele nem se posicionou. Ela nem se posicionou. E só para fechar a minha fala, o que é interessante é que no Brasil nós temos o Gilberto Freire, um dos maiores, se não o maior sociólogo deste país, que faz ali um trabalho excelente de relatar o que acontece, né, ali na década de 30 no nosso país, logo após, né, sofremos golpe em 1889, e aí vem esse trabalho da sociologia brasileira, tentando, inclusive, encontrar a identidade brasileira, né, era muito em voga esse tema dentro da sociologia, e escreve uma grande obra chamada Casa Grande e Senzala, e essa obra, ela é totalmente rechaçada pela esquerda. Por quê? Porque o ponto principal, a grosso modo, aqui, do Gilberto Freire, é que a escravidão aconteceu, a escravidão é ruim, contudo, a miscigenação não é o que atrasa o ponto de desenvolvimento do nosso país. A miscigenação é o que nos enriquece. Uhum. E, imediatamente, toda a escola, depois ali, os Piana, principalmente na figura do Florestan Fernandes, coloca a alcunha em cima do Gilberto Freire de que ele está promovendo uma democracia racial falsa e de que ele é um senhorzinho e assim por diante. Então vejam que esse padrão de comportamento da esquerda, de não se preocupar efetivamente com o racismo, que depende de quem falar, se for racista ou não, pouco importa, depende mesmo, é a pessoa que está falando, não é de hoje, né? Não é de agora, de 3 anos, de 4 anos para cá. É uma coisa que os marxistas sempre construíram, principalmente dentro da academia. Voltando ao livro, vocês falaram sobre o lugar de fala, né? O que deu para entender, sem dar spoiler do livro, lógico, é que todos têm um lugar de fala, mas eles acabam sendo calados por vozes que são divergentes a eles, né? Seria mais ou menos isso. Sim, olha só, O Lugar de Fala é um livro da professora Djamila Ribeiro, foi publicado, se não me falha a memória, em 2017, né, pela primeira vez, e é um outro livro que eu vou insistir num ponto técnico, desculpem a mania de acadêmica, que é um outro livro que não traz a definição do conceito que está prometendo no livro. É um livro que ela não anuncia o que é lugar de fala, no momento nenhum do livro está escrito lugar de fala alguma construção desse tipo. Lugar de fala não tem. Tem várias explicações para defender o lugar de fala, mas dizer o que ele não está ali no livro dela, não está. O que, se tiver alguma definição de lugar de fala, foi feito posteriormente através de oralidade, mas no livro, que é o que a gente estudou, e é o que é válido, né, academicamente falando, não existe lá uma definição do que é lugar de fala. E eu acredito que quando ela lançou o livro, talvez ela não tivesse imaginado, a professora Djamila, não tivesse imaginado a repercussão do conceito no debate público e que se tornaria o que se tornou. De as pessoas utilizando, tomando de empréstimo essa noção para silenciarem algumas pessoas. E nessa tomada de silenciamento, acaba silenciando pessoas que não deveriam ser silenciadas, né? Digamos assim.
parte-se do princípio que, né, todo mundo tem lugar de fala e que pessoas negras, mulheres, vários outros grupos minoritários já não tiveram seus lugares de fala garantidos necessariamente, portanto, eles devem ter seus lugares de fala, né, reivindicados, ressaltados. Contudo, se a pessoa, se essas minorias não tiverem uma consciência discursiva, esse lugar de fala já não precisa ser garantido. E aí é que a gente fala no nosso livro, né? Nós duas somos mulheres negras, mas os nossos lugares de fala, eles não estão 100% garantidos a nós. É uma vez que a gente não tem uma filiação à agenda, né, ou à cartilha que é defendida hoje, né, pelo movimento antirracista. Então, nosso lugar de fala ele é meio cambaleante, pode ter, pode não ter. Depende do que a gente fala e depende de quem escuta. Então o que, na verdade, quer dizer, toda essa discussão do lugar de fala, não é um conceito em si, ele depende do que é falado e por quem é falado. E ele depende muito mais, na verdade, do que é falado, não de quem é. Porque se fosse de quem é nós duas teríamos lugares de fala extremamente bem consolidados. Nós somos a prova viva, né, que não temos, claro, né, exatamente pela desfiliação com a agenda pública do antirracismo contemporâneo. Um exemplo do lugar de fala de vocês é o livro, né? Eu acredito que vocês estão sendo, vamos dizer assim, canceladas pelas opiniões que vocês deram no livro, né? E é o lugar de fala de vocês, né? Vocês têm esse direito. Enfim, continuando, queria que vocês falassem um pouquinho sobre apropriação cultural. É uma parte bem interessante do livro e bem polêmica também. Nossa, isso é loucura. Olha, nossa, eu acho que de todos os termos é o mais louco, né? Eu acho que quando eu li muitas vezes esse livro, eu fico pensando, nossa, o que deve ter, o que aconteceu no mundo para a gente estar discutindo isso, esse tipo de coisa. É exatamente isso. Né? A gente acaba discutindo coisas desnecessárias, super desnecessárias, em vez de realmente tentar combater aquilo que é o principal, o racismo, né? Exato. É exatamente isso. Exatamente, porque assim, olha, o lugar de fala, você vê que tem uma ideia até que pode ser até válida, essa questão do ponto de vista, né, que sempre foi chamado de ponto de vista, desde que o mundo é mundo, né, ponto de vista, né, lugar de fala. No racismo estrutural tem uma discussão, uma teoria, uma proposta que a gente pode refutar ou não. Beleza. Agora, a apropriação cultural, assim, o que é útil disso? Né? O que a gente pode retirar de utilidade dessa discussão? Eu ficava lendo e relendo, falando, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Sabe? Por quê? Para quê? Né? Por que está sendo feito isso? Né? E eu considero, de todos os termos novos, assim, o mais problemático, exatamente por ele ser o mais relativo. Entendeu? Você está apropriando tal cultura dependendo de quem você é. Você não tem um valor absoluto. É como se precisasse de um cartório para você decidir se você pode usar um turbante ou não. Se você pode usar um cocá ou não, uma fantasia de índio ou não. Né? Na verdade, seria melhor se tivesse um cartório, porque aí a pessoa ia receber lá teu carimbo. Mas não tem, o que tem é um surto coletivo de pessoas cancelando outras pessoas porque elas estão se apropriando de cultura. E não tem um ponto específico que não está protegendo os seus grupos minoritários. Os grupos continuam sofrendo o que sofrem. Então, assim, esse conceito, a meu ver, ele é o que criou mais inutilidade no debate público e inflamou mais pessoas. Uma perguntinha para vocês. A feijoada é uma apropriação cultural? Sabe o que é engraçado? A feijoada de quartas, feiras e sábados. Você sabe o que é engraçado? A origem da feijoada é o cassoulet, que é um prato da França. Esse prato francês, com feijão branco. Ou seja, se fosse para ter algum tipo de apropriação, seriam com as pessoas brancas dizendo que os negros se apropriaram daquilo. O cassoulet, exato. Exato. O que é interessante disso tudo é que eu não sei se a audiência consegue reparar no seguinte.
O que nós estamos falando aqui desde o começo é que, existe uma tremenda relativização, porque é justamente o modus operandi da esquerda, seja na academia, seja na política, seja num cargo do STF, seja num cargo do executivo. O modus operandi da esquerda é a relativização de absolutamente tudo, inclusive de conceitos. Então, eles podem até nos acusar de um preciosismo, mas não é um preciosismo. É as coisas como são. Eu preciso saber a definição de cada conceito, porque aí eu tenho a objetividade da linguagem, eu tenho a objetividade das palavras, e aí a gente consegue, é em cima disso que a gente monta um sistema de comunicação. Nós falamos a mesma língua. Se eu falo para você garrafa de água, você sabe o que é uma garrafa de água, porque todos nós vamos partir do mesmo conceito do que é uma garrafa de água. Isso é óbvio. Então, quer dizer, a esquerda sempre está trabalhando com a relativização, impondo um conceito que não existe, querendo encaixar a força, a realidade dentro do conceito que não existe, e colocando todo o seu lado tirânico, todo o seu lado ditatorial para fora. É isso, porque o que é apropriação cultural? É um grupo de identidade querendo ditar o que o outro grupo vai usar ou não. Veja, é completamente absurdo, ignorando totalmente a miscigenação e ignorando que dentro da antropologia a gente chama de aculturação. As culturas se misturam, geram novas culturas, as culturas se fundem. Tá aí o exemplo da feijoada, por exemplo, o lugar de fala, a mesma coisa. Tem um vídeo da Djamila Ribeiro, a professora Djamila Ribeiro, falando sobre representatividade, em que ela fala claramente que se for uma mulher negra conservadora, não é uma representatividade válida. Ou seja, a preocupação não é com ocupação de espaço por causa da cor, né? Por um objetivo de trazer ascensão para a população negra. O objetivo é a ocupação de espaço a partir do campo das ideias. Qual é a ideia que aquela pessoa negra está pensando? A depender do que for, ela pode passar aqui, ela é chancelada. Senão, ela não pode, que é o que acontece, por exemplo, com Patrícia e eu. Nós não podemos ter lugar de fala e nós não podemos ser representatividade. Então, quer dizer, o que a gente está falando aqui desde o começo é sobre tirania e sobre relativização. E isso vocês demonstram na parte quando vocês falam do movimento negro contemporâneo, né? Que é o próprio negro cancelando o negro. Verdade. Por ele achar divergências nessa área, nessa parte do antirracismo, né? Não, acho que não só na parte do antirracismo, qualquer outra característica que o movimento decidiu que deve ser para o negro. Tem como se fosse um conjunto de atividades que o negro deve executar para ser carimbado como negro. Então, a minha identidade como negra, ela fica sujeita à classificação, ao carimbo de um grupo de ativistas. Olha que coisa louca, olha que coisa autoritária. Quantas vezes eu já li em rede social, né, na minha página, que eu não sou negra porque eu sou católica, ou que eu não sou negra porque eu sou conservadora. Que coisa absurda, você está cancelando a minha identidade. Eu sou negra, você gostando da minha ideia ou não, é como eu nasci, é como eu sou, como Exato. Eu fui criada. E de um ponto de vista político, esse tipo de fala é bastante estúpida, porque ela está querendo dizer que só pode ser sujeito de racismo aquela pessoa que defende determinada pauta. Então, meu bem, então não é racismo. Então é uma outra coisa, é um outro tipo de preconceito. Porque racismo ele tem a ver com cor da pele, com identificação racial. Você está falando que eu não sou preta porque eu sou católica, então você está falando que basta não ser católico para não sofrer racismo. E aí você está atrasando em muitos anos a discussão que foi feita, que, né, muitas gerações antes da nossa já trabalhou para entender que o racismo não é uma questão de marca, né, um preconceito de marca, você olhar para a pessoa e identificá-la como negra. Você dizer que eu não sou negra porque eu tenho determinada identificação ideológica, você está atrasando a discussão, o relógio, em muitas décadas. É politicamente estúpido. Mas como o progressismo ele não tem atualmente, né, o progressismo atual, contemporâneo, ele é muito iletrado, assim, ele é anti-intelectual, não
não é academicamente maduro para perceber como que é politicamente estúpido fazer esse tipo de análise. Entendeu? É academicamente bastante estúpido. Entendeu? É como se estivesse dando autorização para outros grupos serem racistas conosco e eles também serem racistas conosco. Então, não é um combate ao racismo que eles desejam. Eles estão fazendo uma outra coisa. Eu penso que o livro, né, o nosso livro, ele deixa claro para as pessoas esses pontos que a gente já comentou, mas também vai mostrar pela tangente que o objetivo desse movimento antirracista não é combater o racismo, é um agrupamento de pessoas negras que estão trabalhando em uma pauta anticapitalista. O que eu não vejo problema nenhum, mas é bom colocar claro o que elas estão fazendo. Não é o combate ao racismo, elas estão querendo combater o capitalismo e falando que isso é combate ao racismo, e não é. Né? E também vai mostrar também pela tangente que quando começar a nos discriminar, porque eles fazem isso, né, a gente está crescendo pela margem, a gente cresce pela margem, porque eles fazem questão de nos excluir, e essa exclusão mostra isso, né, que eles não estão querendo trabalhar o protagonismo da mulher negra ou da pessoa negra. Não, eles não querem fazer isso, eles querem fazer o protagonismo de um determinado discurso que, porventura, venha a ser de uma pessoa negra. Perfeito. Meninas, algo a acrescentar na nossa conversa? Eu acho que só preciso finalizar dizendo que esse fenômeno que a Patrícia descreveu, que a Paty descreveu, o racismo que nós sofremos é muito mais intenso de membros do movimento negro, da esquerda como um todo, e de membros do movimento negro. O que atesta, mais uma vez, que eles nunca estão preocupados, de fato, com o combate ao racismo. A esquerda, ela finge muito bem de que está preocupada com isso, mas, na verdade, não está. Eu, por exemplo, trabalho com Marco Antônio da Costa e com Adrilles Jorge. Nós três somos anti a esquerda. Os xingamentos que os meninos recebem da esquerda são sempre dentro do campo político. Os xingamentos que eu recebo da esquerda são sempre de cunho racial. Ou seja, é o pior tipo de xingamento e é sempre vindo do grupo que, teoricamente, só quer me defender. Ele deve estar me xingando somente para o meu próprio bem, claro. Claro. Não, olha, isso é um ponto importante. Eu também queria ressaltar isso que ela falou. Assim, o xingamento que vem do ativismo negro, cara, ele é muito, mas muito pior do que o xingamento de qualquer outro grupo. E eu tenho a impressão que Você acaba se sentindo traída, né? Não, eu tenho a impressão que eles são propositalmente mais cruéis conosco do que eles são com o racista em si. Essa é a impressão que eu tenho, porque o racista em si, ele não é chamado de capitão do mato. E eu não acho, na verdade, não, eu tenho certeza que ser conservadora e ser católica não equivale a um capitão do mato, a não ser que a pessoa não saiba o que foi um capitão do mato. O que eu aposto que ela sabe. E ela está utilizando esse adjetivo, na verdade, para atingir com muita hostilidade, porque somente uma pessoa que usa esse adjetivo faz uma equivalência absurda entre uma religião e a figura nefasta do capitão do mato pode querer. Então, o ativismo negro, ele é muito cruel com o negro cristão e com o negro conservador. Eu recebo muitos depoimentos de mulheres negras cristãs na minha página. Tem vários, já dei print, eu poderia fazer um livro sobre isso, né, sobre isso. Como elas sofrem quando elas querem falar de racismo, mas elas também querem ser cristãs, o que, assim, é o direito delas. Elas querem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E é exatamente o que a gente é, né? A gente é católica, a gente faz um trabalho sobre isso. É o que a gente é, nós somos cristãos e a gente está fazendo um trabalho de conscientização de combate ao racismo. A gente só está criando uma agenda. Então, e elas contam como elas são recebidas nesses coletivos. E como a religião delas é zombada, porque só é entendido que só pode religiões afro-brasileiras.
que somente Umbanda e Candomblé, que deve ser religião do negro, que elas são marginalizadas, aí elas ficam num lugar. Isso é uma coisa que se eu puder colocar muita força, eu colocarei, destacar quão marginalizante é o movimento. Porque, na verdade, eles não estão fazendo um combate e nem incluindo um protagonismo, eles estão marginalizando mais de 80% da população negra, que é cristã, eles gostando ou não, a realidade é essa. Contando os protestantes e os católicos, a maioria do povo brasileiro é cristão, e a maioria dos negros são cristãos. Então, assim, na verdade, eles não estão trabalhando pelo negro, eles estão trabalhando por uma agenda, que aí, se tiver o negro concordando ou não, beleza. Resumindo mais ou menos a sua fala, cada um pode ser o que for, mas vai estar sempre lutando pelos seus direitos, né? Contra o racismo, mais ou menos. Não, isso é o que a gente defende, mas não o que o movimento tem feito, né? Ele tem feito uma marginalização de maneira que as pessoas não podem participar do debate, que é um debate caro, eu considero caro o debate de racismo. E eu acho que esse movimento de ascensão, tanto meu quanto da Geise, trouxe muitas mulheres cristãs negras para nos seguir, nos acompanhar, porque elas viram uma possibilidade de tratar do assunto sendo cristãs, já que elas não conseguiam lugar de fala, não conseguiam lugar na mesa, nos lugares clássicos de debate antirracista. Elas eram marginalizadas. Isso aí é uma coisa que eu faço questão de destacar. O ativismo atual, ele marginaliza o negro cristão, especialmente aquele que não é de esquerda. Relatando isso, nós recebemos esse tipo de relato. Muito lamentável isso. Não, isso é muito errado, isso é lamentável, errado, é triste, é perturbador. É perturbador. Então, eu acho que o dissenso que a gente está tomando, né, acabando na frente, vai servir para esse movimento, pelo menos eu acredito, né, acordar e fazer uma séria reflexão se eles estão realmente combatendo o racismo ou combatendo os negros que estão fora da agenda. Bom, meninas, muito obrigado por essa conversa muito agradável, tá? Tá aqui, parabéns, inclusive, pelo trabalho de vocês, pelo que vocês estão fazendo. Tá aqui, ó, para quem quer o que não te contaram sobre o movimento antirracista. É um livro curto, sucinto, mas muito explicativo, tá? Agradável de ler. Ele foi lançado dia 13/7 e você pode encontrar nas melhores livrarias, pela internet, etc. Eu conversei aqui com a Patrícia Silva, pós-doutorada em Sociologia pela Universidade do Rio de Janeiro, e com a Geisiane Freitas, mestre em Sociologia e comentarista política. Meninas, muito obrigado, tá? Esse foi mais um Cruzoé Entrevistas. As entrevistas são publicadas todas as sextas-feiras, juntas com a revista. E eu fico aqui também... deixo aqui meu pedido para que você assine a revista Cruzoé e que você apoie o jornalismo independente. Meninas, muito obrigado. Foi um prazer. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Até mais. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.